gravar a nossa aula aqui. Iniciamos então a gravação da nossa aula para que a gente possa ter essa solução da prática número 6. Bom, então para isso, pessoal, a gente vai utilizar o nosso programa e o nosso LEDSIM, né? O nosso LEDSIM, eu vou abrir uma solução totalmente nova para a gente criar em conjunto. Mas antes de iniciar a solução, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida no entendimento do projeto, né? Na fase de entendimento e na fase de pré-projeto, né? Que é, na realidade, o pré-projeto nada menos é do que o mapeamento da nossa memória, né? Esse mapeamento aqui. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, para que a gente possa esclarecer antes de iniciar a solução do projeto. Gostaria de saber se sim ou se não, né? Não, professor, de boa. Não, professor, sossegado. Ótimo. Então, o que nós temos aqui? A gente iniciou fazendo aqui o mapeamento daquilo que a gente chama de entradas e saídas, né, no CLP, ou seja, um mapeamento da minha memória, né? Então, dentro desse exercício, ou dentro desse contexto desse exercício, a gente identifica que ele tem uma entrada, né? Uma entrada, ou seja, a entrada da botoeira, né? Uma botoeira B1, que a gente já sabe que ela está normalmente aberta, no repouso, né? Ou seja, a condição inicial dela é aberta, e ela está conectada lá na entrada IP1. Né? Eu coloquei na entrada IP1. Poderia colocar em qualquer entrada que eu tenha disponível. Né? Então, escolhi IP1 para facilidade aqui, só isso. Tá? E tem duas saídas. Né? Duas saídas. Quais são as duas saídas? As saídas relativas ao motor número 1, ou seja, eu vou chamar de motor número 1, mas todo mundo sabe que aqui eu não vou conectar o motor. O motor é um motor trifásico, né? Eu vou conectar o quê? Eu vou conectar a bobina do contator. Então a minha saída, ela vai mandar um sinal para a bobina do meu contator do meu motor. Então toda vez que eu quiser ligar o meu motor, eu vou energizar a saída e a saída vai mandar o sinal para a minha bobina desse motor. Toda vez que eu quiser desligar o meu motor, essa minha saída vai ser desativada, né? Então ela vai mandar o nível zero, nível lógico zero, não vai mandar tensão nenhuma para a bobina do meu contator. Né? Então eu não vou ficar falando toda hora em bobina do meu contator, eu vou me referir à saída do meu motor, mas todo mundo já sabe do que eu estou falando. Né? Então a primeira solução, conforme eu havia comentado, vai ser a solução desse exercício utilizando o temporizador não retentivo, né? O temporizador TOM, ou seja, o temporizador na energização, porém não retentivo, ou seja, ele precisa estar sempre ativado para que ele faça a função de temporização. Se por acaso a condição que ativa ele for zerada, ou seja, perder a continuidade, ele também zera. Né? Muito bem, e também lembrando que a nossa botoeira é uma botoeira normalmente aberta e é uma botoeira pulsante, né? Pulsante. Ou seja, toda vez que eu dou um pulso nela e tiro o dedo, ela fecha e volta à condição de repouso. Então isso logo de cara, né, leva a gente a uma conclusão. Bom, se eu tenho uma botoeira pulsante e se eu vou usar temporizador que não é retentivo, então de cara eu preciso achar uma fórmula para que eu obtenha a informação da botoeira
e guarde essa informação, memorize essa informação. Por quê? Porque num determinado instante o operador vai tirar o dedo da botoeira e ela vai voltar para a condição zero. Então, para fazer isso, nada melhor do que usar o conceito que a gente já conhece, que é o conceito do selo, né? O conceito do selo. Muito bem, então vamos utilizar o conceito do selo nesse caso. Então, vamos começar da forma mais convencional possível, utilizando em primeiro lugar uma instrução contato lógico normal aberto, que vai estar monitorando o estado da minha botoeira. Então, o estado da minha botoeira vai ser monitorado através do endereço de IP1. Então, está aqui o IP1, né? IP1. Muito bem, então toda vez que essa botoeira for acionada, eu vou querer que ela energize o motor, né? Energize o motor M1 para que ele fique ligado durante 10 segundos. Né? Lembrando que o meu temporizador é não retentivo e que a botoeira é pulsante, logo de cara, então, eu já tenho a tendência, o cheiro, vamos chamar assim, de colocar aqui uma memória auxiliar. Né? Uma memória auxiliar para quê? Para reter essa informação, para obter essa informação. Tá? A memória auxiliar aqui são os flags, conforme a gente viu aí nas aulas anteriores. Então eu vou selecionar, por exemplo, o flag número 1, está aqui selecionado o flag número 1, e agora eu preciso que toda vez que eu acionar essa botoeira, o flag número 1 seja ativado, mas quando eu tirar o dedo da botoeira, essa instrução vai ficar falsa, mas eu quero que o flag continue ativado. Então, para isso, eu vou usar um selo, né? O selo dessa informação. No nosso caso aqui, nesse programinha, ele é chamado de branch. Então, vamos criar um branch, vamos clicar aqui, acionar aqui, até aqui tá bom. Então, criamos um selo, né? Um selo. Tá? O selo, como a gente já sabe, vocês fizeram lá com o professor Tales e fizeram com a gente aqui também, a gente sabe que a melhor forma de fazer a selagem, fazer o selo, é utilizar o endereço da minha saída. Né? Então, muito bem, então vamos fazer dessa forma. Vou criar aqui a instrução lógica contato normal aberto, utilizando o endereço da minha saída, flag 1. Então está aqui o meu flag 1. Né? Então está aí, ó. Toda vez que eu acionar a minha botoeira, o flag 1 vai ser ativado, vai ser energizado, com isso ele vai selar por aqui, e mesmo que eu tire o dedo da botoeira e ela volte à condição de repouso normalmente aberta, o selo vai garantir que ela permaneça energizada. Tá? Talvez vocês já estão percebendo que eu vou ter que lá na frente, ou daqui a pouco, criar uma condição aqui para que esse selo seja quebrado, né? Para que eu possa abrir essa selagem. Porque eu não posso permanecer o programa inteirinho, já que ele trabalha em ciclos, né? Ou seja, tem uma sequência, e essa sequência ela pode ser repetida quantas vezes eu quiser. Então chega uma hora que eu preciso zerar, quebrar o selo, desativar o selo, para que a condição volte novamente a ser funcional. Né? Mas beleza, isso é uma coisa que a gente vai se preocupar daqui a pouco. Por enquanto, nós não precisamos nos preocupar com isso. Né? Então, vamos criar mais uma linha de programa e agora sim utilizar o temporizador. Então, temos lá o nosso temporizador, T1, né, que eu vou chamar de T1, está aqui o T1. É um temporizador, de acordo com o nosso mapa de tempo, é um temporizador de 10 segundos. Né? Então, eu vou selecionar aqui o temporizador T1 de 10 segundos, está aí, ó, 10 segundos. E como eu falei para vocês, essa primeira solução, ela vai considerar o temporizador não retentivo. Né? O temporizador não retentivo.
Então, dei um OK, está aí o meu temporizador, né? E quando que eu vou ativar esse temporizador, né? Quando que eu vou começar a fazer a contagem de tempo do temporizador? Horas, a partir do instante que eu acionar a minha botoeira, né? A minha botoeira. E a minha botoeira agora ela está sendo representada pela minha memória auxiliar, pelo meu flag, o flag 1, né? Meu flag 1. Então, muito bem. Então, eu vou usar aqui o meu flag 1, né? Meu flag 1, está aqui o meu flag 1. Para quê? Para ele iniciar a contagem de tempo, né? Já que eu quero contar um tempo de 10 segundos, porque eu quero que o motor permaneça ligado por 10 segundos. Falando em motor, está na hora de a gente ir acionar o motor, né? Então, para isso eu vou ligar, vou conectar mais uma linha do meu programa, e essa linha do meu programa adicional eu vou colocar quem? Exatamente a minha saída. Lembrando lá do nosso mapeamento de memórias, a nossa saída do motor M1, ela está conectada na saída OP1. Então, está aqui, ó, OP1, está aí a saída que vai acionar o motor M1, né? Então, agora vamos desenvolver a lógica de acionamento do motor M1. Então, a lógica de acionamento, sem levar em conta aqueles aspectos que eu falei de proteção, de comando, de intertravamento e tudo mais, olhando só o aspecto do temporizador, o que ele vai levar em conta, então? Nós temos que levar em conta o quê? Que eu só vou ligar o meu motor a partir do instante que eu acionar a botoeira, né? Então, tenho que acionar a botoeira. De novo, a nossa botoeira agora ela está representada pela memória F1, memória flag F1, né? Memória auxiliar F1. Então, vamos colocar aqui o nosso endereço do flag 1. Então, o flag 1 vai ligar o meu motor, porém, esse meu motor ele tem que permanecer ligado somente por 10 segundos. Né? Então, 10 segundos. Como é que eu vou determinar que o meu temporizador já contou o tempo de 10 segundos? Né? Como é que eu sei que já decorreu o tempo de 10 segundos? O temporizador tem um bit de controle. Né? É um bit porque é um sinal binário, ou é 0 ou é 1. Né? Quando o temporizador acabou a contagem, ou seja, quando o sinal de pré-selecionado com o sinal de acumulado forem coincidentes, significa que ele contou o tempo que eu queria que ele contasse. E nessa ocasião, o meu bit de controle vai para 1. Né? Então, quando isso ocorrer, ou seja, quando o bit de controle do temporizador T1 chegar a ser 1, eu quero que ele desligue o motor. Né? Ele tem que desligar o motor, porque aí já ocorreu os 10 segundos. Como é que eu faço isso? Muito simples, venho aqui com o bit de controle de T1 e coloco ele numa condição contato lógico normal fechado. Por que normal fechado? Normal fechado porque quando o bit de controle for 1, significa que essa instrução ela é 0, ela é falsa. E ela sendo falsa, ela desliga o meu motor, ou seja, desliga a minha saída, né? Desliga a minha saída. Então essa é a primeira parte do nosso projetinho, né? A parte que diz respeito ao motor M1. Né? Antes de eu perguntar se alguém tem alguma dúvida, vamos testar aqui, vamos ver como é que a coisa funcionaria. Né? Então eu liguei aqui, obviamente o meu temporizador T1 está com o bit de controle em 0, por quê? Porque ele não começou a contagem. Por isso que essa instrução aparece aqui com continuidade lógica, ou seja, ela está conduzindo, ela está permitindo que aqui circule uma energia, mas como eu não acionei a botoeira, nada aconteceu. Então vou dar um pulso na botoeira. Observem aqui no diagrama, vou dar um pulso na botoeira, ou seja, o meu motor ligou.
e ele vai permanecer ligado quanto tempo? 10 segundos, né? 10 segundos. Decorreu 10 segundos, o motor desliga, né? O motor desliga. Então, essa funcionalidade está atendida, né? Está atendida. Porém, nós vamos precisar resolver o outro fator, o fator que eu falei agora há pouco, ou seja, o meu selo permanece presente. O meu flag 1 continua em 1, ou seja, a minha memória continua em 1, e o meu temporizador continua ativado, tá? Eu não poderia ter isso, mas a gente vai resolver isso mais para frente um pouquinho, assim que a gente finalizar a lógica como um todo. Paro aqui para ver se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida do que eu fiz até agora. Ou melhor dizendo, do que nós fizemos até agora. Sim ou não? Nenhuma, professor. Será? Nenhuma. Os demais também? Estão todos tranquilos? De boa também, professor. Ótimo. Estou aproveitando aqui que eu estava com compartilhamento de tela, estou vendo que temos mais alunos conectados. Muito bem. Serve para vocês também que foram conectados agora. Qualquer dúvida é só levantar, né? Então, vamos voltar lá, vou parar a minha simulação para que a gente continue o processo, né? Então, o motor 1, eu acho que já está quase que 100% equacionado, só falta esse detalhe aqui final, eu diria então que não está 100%, está 98% solucionado. Já já a gente chega no 100%. Vamos ao próximo passo. O próximo passo, olhando lá o nosso mapa de tempo, o nosso diagrama de tempo, é cuidar do motor 2, né? Temos que fazer o motor 2 funcionar. E para o motor 2 funcionar, eu tenho em primeiro lugar esse tempo de 5 segundos. Então eu preciso, assim que eu ativar a mesma botoeira, né? A botoeira é uma só, eu preciso iniciar uma temporização de 5 segundos. Depois que eu finalizei a temporização de 5 segundos, aí sim eu vou ligar o motor, vou acionar o motor. E o motor vai ficar acionado durante 11 segundos, né? 5 mais 6, 11 segundos. Ótimo, então vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. Então, para a gente fazer isso daí, vamos iniciar acrescentando mais uma linha de programa, e aí nessa linha de programas vamos contemplar o segundo temporizador. Então tá aí, ó, nosso segundo temporizador, o temporizador T2, nosso caso é o T2, e o T2 no nosso caso, como nós vimos agora no mapa de tempo, é de 5 segundos. Então tá aí os 5 segundos, continua sendo on delay timer, que é a nossa proposição inicial. Então tá aqui o nosso temporizador, né? On delay time, o tom, não retentivo. E quando que eu vou acionar esse temporizador? Ou seja, quando que ele vai começar a contar o tempo de 5 segundos para que depois eu possa ligar o motor M2? Ora, é simples, ele só vai começar a contar o tempo a partir do instante que eu acionar a botoeira B1, né? Vamos de novo aqui o nosso mapeamento. Então, a nossa botoeira B1. Então, assim que eu acionar a botoeira B1, como ela é pulsante, nós não podemos esquecer disso, eu estou trabalhando com a memória auxiliar, com o flag 1. Então, vou colocar aqui o meu flag 1 novamente, né? O flag 1, está aí a minha memória auxiliar. Então, toda vez que a minha botoeira for acionada, ele também, essa botoeira ou o sinal da botoeira vai fazer com que o temporizador T2 seja ativado, né? Seja ativado. Muito bem. Bom, eu preciso deixar o tempo de 5 segundos correr. Quando esse tempo de 5 segundos tiver terminado, eu preciso ter ações para ligar o outro temporizador. Então vamos fazer isso, né? Vamos colocar aqui uma condição que mostre para o CLP, mostre para o programa
que o temporizador finalizou, ou seja, chegou a contar os 5 segundos. Para isso a gente vai usar o bit de controle desse temporizador, né? Quer dizer, o bit de controle T2, né? T2 está aqui, né? Então está aí o nosso bit de controle, né? E esse bit de controle, então, toda vez que o temporizador temporizou os 5 segundos, vai acionar uma outra memória auxiliar, né? Vamos utilizar uma outra memória auxiliar para facilitar, senão a lógica ficaria mais complicada ainda. Então, estou usando aqui, a partir do momento que eu cheguei a contar os 5 segundos de T2, o segundo temporizador, quando chegou ao fim, eu vou energizar uma memória auxiliar, que é o flag 2. Né? Por que flag 2? Porque eu estou usando o flag 1 lá na minha botoeira. Né? E agora sim, quando que eu vou ativar o início da minha temporização 3? Então vamos colocar aqui o nosso, antes disso temos que acrescentar uma linha, vamos colocar aqui o nosso temporizador 3, né? O nosso T3. Então o nosso T3, ele vai ser um temporizador, porém de 5 mais 6, ou seja, 11 segundos. 11 segundos. É um temporizador também tom, né? Temporizador tom. Todos os nossos temporizadores nesta solução são tom não retentivo, né? Na outra solução nós faremos o outro caso. Muito bem. E quando que esse temporizador vai ser ativado? Quando que eu vou iniciar a temporização? Ora, eu vou iniciar a temporização assim que o T2 finalizar, né? Assim que o T2 finalizar. O T2 finalizando, ele vai energizar a memória auxiliar F2. Então, vamos colocar aqui o nosso F2, né? O nosso F2, que tem a responsabilidade de ativar o meu terceiro temporizador, o T3, tá? E agora sim, vamos fazer algo muito semelhante ao que nós fizemos aqui para acionar o motor 1. Só que agora nós vamos acionar o motor 2. Então eu vou acrescentar a última linha do nosso programa e essa última linha vai ter a saída OP2, né? A saída do motor 2. Tá? A saída do motor 2. Então está aqui. Tá? A saída do motor 2. Agora vamos desenvolver a lógica desse acionamento, né? A lógica desse acionamento. Quando que o motor 2 tem que ser ligado? Ele tem que ser ligado toda vez que eu acionar, melhor dizendo, desculpe, toda vez que terminar a contagem dos 5 segundos. Ou seja, quem controla a contagem dos 5 segundos? Quem diz para o CLP que os 5 segundos já aconteceram? É o bit de controle aqui. E o bit de controle está sendo memorizado no flag. Então vamos colocar aqui o flag 2, essa é a condição inicial, flag 2, né? Beleza. Porém, o meu motor 2, quanto tempo ele tem que permanecer ligado? Ele tem que permanecer ligado por 11 segundos. Ou seja, uma vez que ele ligou, ficou 11 segundos, ele tem que desligar. Ele tem que desligar. E para ele desligar, é a mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Nós vamos considerar aqui uma instrução do T3, né, do T3, que vai fazer com que essa linha de programa seja desligada, né, seja desativada, perca a continuidade lógica assim que decorreu os 11 segundos. Né? Assim que decorreu os 11 segundos. Então, dessa forma, eu ligo o meu motor M2 e ele fica ligado só 11 segundos. Só que ele vai ficar ligado 11 segundos depois de ter contado 5 segundos. Né? Vamos ver aqui a funcionalidade, antes de a gente abrir para as nossas dúvidas. Né? Eu não esqueci que a gente precisa colocar alguma coisa aqui ainda para desligar o selo.
né? Não esqueci. Eu só vou fazer a simulação para que todos tenham a oportunidade de ver por que é importante colocar alguma coisa aqui para desligar o selo. Então vamos lá. Vou iniciar a nossa simulação. Está todo mundo desligado, né? Não tem nenhum dos dois motores ligados. Eu tenho só algumas instruções que estão aqui mostrando que tem continuidade lógica. Por que tem continuidade lógica? Tem continuidade lógica porque os respectivos temporizadores estão desligados. Se eles estão desligados, o bit de controle está em 0. Como eu estou utilizando instruções NF, contato lógico normal fechado, então essas instruções têm continuidade quando o endereço está em 0. Mas muito bem, vamos iniciar então dando um pulso em IP1. Vou dar um pulso em IP1. Dei um pulso, tirei o dedo, então ligou o motor 1, vai ficar ligado durante 10 segundos. Depois de 5 segundos ligou o motor 2, depois de 5 segundos desligou o motor 1 e depois de 6 segundos vai desligar o motor 2. Está desligado aqui, tá? Só que observem. Se eu quiser ligar de novo, eu não consigo, não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Eu não vou conseguir porque eu tenho o selo ativo, né? O selo ativo significa que os temporizadores todos estão acionados. Se eles estão acionados e eles já fizeram a função de temporização, o bit de controle deles está em 1, ou seja, não tem mais finalidade. Então é por isso que é importante fazer o desligamento, o destravamento do selo, né? E quando que isso vai ser feito? Então eu vou parar aqui a simulação. Quando isso vai ser feito? Simples, é só a gente olhar aqui no mapeamento do tempo. Ou seja, quando que eu posso novamente acionar a minha botoeira? Quando o M2 estiver desligado, né? Quando o M2 estiver desligado, eu vou estar nessa condição aqui na linha e aí sim eu posso acionar de novo a minha botoeira, né? Posso acionar novamente a minha botoeira. Ou seja, em outras palavras mais técnicas, né? Isto é, quando que eu vou desativar o meu selo? A partir do momento que o T3 temporizou os 11 segundos, né? Quando ele temporizou os 11 segundos. Então, para que isso aconteça, eu vou incluir aqui uma instrução que assim que o bit de controle de T3 estiver em 1, ou seja, decorreu o tempo, ele desliga a linha. Então, está aí o T3. Então ele vai desligar a linha exatamente quando isso ocorrer, ou seja, o temporizador T3 vai possibilitar desligar o selo, né? Vamos ver se funciona dessa forma? Claro, o objetivo é sempre esse, testar, simular, testar o programa que você fez. Então, está todo mundo desligado, olha lá, todo mundo desligado, vou dar um pulso na minha botoeira. Dei um pulso, tirei o dedo, voltou a 0, ligou o motor 1, ligou o motor 2, desligou o motor 1, depois de 6 segundos desligou o motor 2, né? Tá aí. Só que agora, olha aqui, todos os temporizadores voltaram para 0, eu posso dar mais um pulso. Dei mais um pulso e começa o ciclo novamente. Liga o motor 1, liga o motor 2, desliga o motor 1 e depois de 6 segundos desliga o motor 2. Tá? Ou seja, eu estou com a funcionalidade plena no meu projeto. Tá? E aquele detalhe que ele pede no descritivo de que, vamos pegar aqui, está aqui. Uma vez iniciada a sequência, qualquer operação na botoeira deve ser rejeitada. Ou seja, uma vez que eu liguei os motores ou o motor, se o operador for daquele tipo sacana, né, que quer ver a máquina pegar fogo e vai lá e aperta a botoeira de novo,
nada pode acontecer. Vamos ver se isso está sendo atendido também. Então eu vou ligar vou dar um pulso no meu motor, dei um pulso no meu motor, vou lá depois, dou mais um pulso, nada acontece, dou mais um pulso, nada acontece, dou mais um pulso, nada acontece, e posso dar quantos pulsos eu quiser, nada vai acontecer. Só vai acontecer quando o motor 2 desligar, aí sim o meu pulso vai valer novamente, né? Vai começar a sequência novamente, tá? É isso aí, pessoal. Vou esperar o ciclo terminar aqui e vou dar a palavra para vocês para ver se alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre essa solução que não tenha ficado claro. Devo entender que está tudo claro? Obrigado, professor. De boa. João Pedro, Eric, Cícero, Eliane, tudo claro? Posso ir para frente? Ou alguma questão? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Ótimo. Então vamos lá. Para que não fique muito grande o nosso vídeo gravado, eu vou